Tudo bom, pessoal? Falando aqui do ciclo trigonométrico. Então, estou aqui com um desenho desse ciclo. Então, antes você tinha as funções, as relações trigonométricas ou razões trigonométricas, seno e cosseno, restritas ao triângulo retângulo. Então, você tem um ângulo alfa aqui, o seno vai ser o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa H. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa H. E a tangente vai ser o oposto sobre o adjacente. O que acontece? No ciclo trigonométrico, você expande as suas ideias, né? Para que ser possível, por exemplo, fazer as funções. Aqui é só razão trigonométrica, observe, a razão trigonométrica está limitada a um triângulo. Aqui são as razões ou relações. O mais correto é chamar razões, né? Trigonométricas. Mas, e aí, eu quero explorar esse conceito de seno e cosseno como funções. E aí eu tenho que extrapolar o triângulo e construir o ciclo trigonométrico. Ele tem origem em A, o sentido positivo é anti-horário. Você tem, dentro desse triângulo, a gente vai falar agora do seno e cosseno. Nós sabemos já os ângulos aqui são 0, 90, 180, 270, 360. Se eu der mais voltas, 2 voltas em relação a esse ponto aqui, 720. Né? Acontece isso em alguns esportes, né? O surf, o cara dá um 720, ou dá um 900, que é 720 mais 180, dá um 900, que é dar 2 voltas e meia com a prancha de surf, com o skate. Nos esportes radicais, a gente vê muito esses giros com grande ângulo, né? Bom, então a circunferência ela tem infinitos valores de ângulo, mas o que o pessoal percebeu? Eu tenho aqui esse triângulo, eu vou escrever ele aqui dentro. Eu tenho um ponto aqui M. O raio é 1. O raio é a hipotenusa. No eixo X, eu vou ter um dos catetos do triângulo, que no caso vai ser o cosseno. E no eixo Y, já em projeção ao eixo Y, o seno. Mas como isso? Nós temos que o cosseno é o cateto adjacente. Olha aqui o triângulo, tem um ângulo. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o raio igual a 1. Então, eu tenho que o cosseno é igual ao lado adjacente. E o lado adjacente está no eixo X. E o seno, ele vai estar no eixo Y. Ele é o cateto oposto. No caso aqui, eu posso botar as letras MP. Então, vai ser o seno aqui. Vai ser, desse ângulo aí, vai ser MP. Né? Que vai ser esse lado e aqui. E o cosseno OP, da origem até P, segmentos. Então, em resumindo, a gente pode dizer que o eixo, a abscissa de um ponto aqui, M, ela vai ser composta. A M vai ser composta pela abscissa, que vai ser o cosseno, e a ordenada, que é o seno. Pois esse ponto M, ele vai estar
localizado sobre o eixo X, que vai ser o cosseno, e sobre o eixo Y, que vai ser o seno. Ele vai ter coordenadas, né? A gente vai ter coordenadas em relação a isso. Fazendo um ângulo aqui bem conhecido, vamos fazer aqui uma circunferência, rapidamente, para a gente mostrar isso para vocês. Aqui, fazer o desenho, para a gente mostrar alguns ângulos para vocês. Vou pegar logo esse aqui que tem eixo X e Y. Pronto. Aqui a gente vai apagar e colocar aqui uma circunferência maior para todo mundo enxergar. Então, nós temos aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Esse ponto aqui, já que o raio é 1, ele está no eixo X, ele é 1 e 0. Esse ponto aqui, já que o raio é 1, o Y é 1. E o X é 0 aqui, ele está no eixo, está sobre o eixo Y. Esse aqui está no eixo, sobre o eixo X, coordenadas menos 1 e 0. Lembrando que o raio é 1. Esse aqui, que é 270 graus, é 0 para X menos 1 para Y. Colocando aqui os ângulos irradiando, π sobre 2, que é 90, π 180, 3π sobre 2, 270, 360 é 2π. Lembrando que aqui começou com 0, ou 0 radianos. Se eu pegar um ponto aqui conhecido, né? Para facilitar. 45 graus. 45 graus, ele vai ter um ponto lá, indicado aqui, ó, no ângulo. 45 graus. Uma caneta mais espessa aqui. Então, 45 graus, ele tem em X o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2, e o seno, raiz de 2 sobre 2. Então, 45 graus é um ângulo que ele é definido por dois pontos iguais, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, você aqui no primeiro quadrante tem essas características. Lembrando o sinal aqui, só para lembrar, se o ângulo cai no primeiro quadrante, o seno é positivo, no segundo também, e no terceiro e quarto negativo. E o cosseno desse ângulo, né, de um ângulo qualquer, vai ser mais, menos, menos e mais. Terceiro e quarto são positivos. Esse 45, por exemplo, ele está no primeiro quadrante, onde tudo é positivo, tanto o seno como o cosseno. Mas vamos levar aqui para um arco 120. 120, usar uma caneta diferente para diferenciar. 120 está aqui na frente, né? 180, vamos colocar 150. 150, esse arco é bem maior do que 45. Ele cai no quadrante 2. Eu sei que o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Então, qual seria, por exemplo, o seno de 150? Ninguém vai gravar isso de cabeça. Mas também não precisa usar de calculadora.
150, ele tem um correspondente no primeiro quadrante, que é o 30, né? Para você reduzir do segundo para o primeiro quadrante, você vai pegar e fazer 180 menos o ângulo que você tem. 150, 30. Aqui é a redução do segundo para o primeiro. Aí, por que isso? Que eu vou poder escrever, já que o seno não muda o sinal, eu vou poder escrever que o seno de 150 é igual ao seno de 30. Que o seno de 30 é 1/2, né? E o cosseno de 150 vai ser o cosseno de 30 também. No caso, raio de 3/2. Entretanto, quando você olha, se eu tenho no segundo quadrante, o cosseno, ele difere do primeiro pelo sinal. Ele está aqui, eu quero trazer para aqui, ele era negativo, continua negativo. Então, eu tenho que colocar da seguinte forma, né, que o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30, mas com sinal trocado. Então, isso se chama redução para redução do quadrante. No caso aqui, nós reduzimos do segundo para o primeiro. Lembrando a ideia básica do ciclo trigonométrico. O cosseno está ligado ao eixo X, ele é a abscissa. O seno é a ordenada, é o segundo ponto aqui. O primeiro ponto é o cosseno, que nesse caso aqui está igual, né? E esses dois são iguais, que é 45. Mais 150, ele vai ter as seguintes coordenadas. Ele vai ter menos raiz de 3/2, que é o cosseno, vírgula 1/2, que é o seno. Então, a ideia do ciclo trigonométrico tem todas essas situações, mas a ideia, quando foi construído o ciclo trigonométrico, é exatamente de criar as funções trigonométricas. A gente não pode esquecer, perder de vista, que o objetivo aqui é fazer as funções. Então, uma das funções que a gente tem que destacar é a função de seno e cosseno. Então, vou fazer aqui para vocês, aproveitando já aqui esse mesmo ciclo, vou apagar aqui e fazer as duas aqui mesmo. Olha, vou apagar todas essas informações e vamos extrapolar só o gráfico. Vamos extrapolar, não, vamos observar só o gráfico do seno e cosseno. Então, manualmente, pode ficar mais claro para vocês. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui, então, um gráfico, né? Vamos trabalhar aqui com as setas que estão aqui. E mais uma para fazer o eixo X. Vou começar do zero. Não vou começar de valores negativos. Então, vou botar aqui 0, que é esse ponto aqui. Vou colocar 90 graus, mais para frente um pouquinho, ou π/2, né? 180, 360 é o último. Pronto. 4 pontos aqui para a gente desenhar a nossa circunferência, ou melhor, nossas funções trigonométricas. Começando aqui do seno. O seno
Como eu sei que o máximo é 1 e menos 1, eu já pontilho aqui, eu já fico pontilhado aqui, ó. Vou colocar aqui seno de zero. Seno de zero é zero. Olha aqui, é o primeiro valor, né? É o primeiro valor, seno de zero é zero. Ou melhor, é o segundo valor do par. Seno de zero é zero. Então, daqui a pouco eu mudo a caneta e faço cosseno. O seno aqui de 90 é 1. É o segundo valor. Então, ele subiu de 0 para 1. 180, o seno desceu de novo para o segundo valor aqui, ó, do par, é a ordenada, ele zerou de novo. 270, ele agora é menos 1, assumiu valores negativos. E 360 voltou para zero. Eu sei que ele é uma curva, então eu faço aqui assim, a curva do seno, né, que não para no 360, ele vai continuar antes e depois. E o cosseno, a gente pode colocar um pincel de outra cor para diferenciar. O cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Olha aqui, o primeiro valor é a abscissa. O cosseno de 90, o π sobre 2, é zero. O primeiro valor é zero. 180, nós vimos aqui, ó, menos 1. Né? Menos 1, ó. Marquei. 270, o cosseno é o primeiro valor é a abscissa, zero. E o último valor, ele voltou a ser 1, né? Esse primeiro valor aqui é 1. Assumindo agora o valor unitário. E do mesmo jeito, ó, tem que fazer forma curva, ó. Então, observa aqui o seno e cosseno. Uma coisa importante, a imagem dessa função, ela varia de 1 a menos 1. O domínio dela são os reais. Pega todos os valores em R, tá bom? Agora, ela tem uma coisa interessante. Ela tem uma defasagem do seno para o cosseno. E elas duas têm um chamado período. O período a gente chama de P, é 2π radianos. Ou seja, ela completa um ciclo, período, né? Período é ciclo, né? Ela completa um ciclo com 360. Então, fechamos aqui essa apresentação. Bom, aqui tem uma função no GeoGebra para mostrar o ciclo trigonométrico. O autor é Peroso, pode ser qualquer pessoa do mundo inteiro. E relações trigonométricas. Então, ele deixou à disposição da gente esse GeoGebra pronto. E aqui a gente vai vendo o comportamento do seno que está de verde, do cosseno que está de verde, ele coloca logo no eixo X, porque ele quer mostrar que o cosseno está no eixo X. E o seno está aqui no eixo Y, ó. Então, está variando. Agora o seno está diminuindo, o cosseno está crescendo em módulo. Eu posso dar um pause no desenho. Eu dou em 150, mas eu posso voltar aqui para 150. Porque o seno vai ser igual ao seno de 30. E o cosseno vai ser 0,37, que equivale aí a raiz de 3 sobre 2. Só que o cosseno, vou dar um zoom, ele é negativo, olha aqui. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Eu vou andar aqui para vocês verem agora o cosseno vai continuar assumindo valores negativos, mas o seno também vai ficar negativo. O seno já está negativo, porque ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, ele se reporta ao eixo Y, a parte de baixo do eixo Y. Então, queira ou não, ele se torna negativo. E aqui nós temos já o cosseno vai passar a ser positivo, quando ele passar para o quarto quadrante. O cosseno é positivo e o seno é negativo nesse momento.
que ele está considerando o eixo vertical, que é o seno. A tangente, não falei aí, mas observe, a tangente é um eixo especial, ele é um eixo que está paralelo ao eixo Y, mas que passa na origem. Então, a tangente aqui, assumindo aqui valores de azul, ele está correspondendo a esse comprimento de 0 até esse ponto aqui do ângulo, ó, projetando o ângulo até o eixo da tangente, você encontra. Aqui deu 45, tangente de 45 é 1, aqui está 42 e 49. Eu vou deixar aqui até 45, opa, passou, 45 ele vai ser igual a 1. Voltar aqui um pouquinho, 45, ele é igual a 1. Então, aqui vocês veem que a tangente de 45 é igual a 1. O que é esse 1? É exatamente essa distância de 0 até esse ponto. E aqui nós temos como fazer essas funções no GeoGebra aqui, né? Colocar aqui a função y igual a seno, ele já dá a função para você, aqui é seno hiperbólico, não é isso que a gente quer, não. A gente quer o seno. E aí eu posso já dar o enter aqui. Ele pediu para substituir por x. Então, vamos lá, substituímos aqui por x. Não foi, porque errei aqui o comando, vamos colocar corretamente y. Pode ser também a função de x igual seno de x. Colocando o x, pronto. Observe que o domínio é R. Certo? Ele vai domínio R. Ah, mas aqui não está irradiando. Aí você pode, né, escolher aqui eu apaguei os eixos. Você pode configurar esses eixos, né, para colocar aqui em radiano. Ó, eixo OX. Aí você bota unidade, pi. Aí fica show. E estava em graus, né? Ou estava em unidades. Então, aqui você tem radianos, ó. Como não está muito legal, você pode mudar aqui um pouquinho a relação dos eixos. Estiquei demais. Eu posso botar aqui, esticar de menos. Para ficar melhor a relação aqui, você conseguir enxergar aqui o comportamento do seno. O seno, vocês observem que o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, que não está aqui indicado nessa escala, ela vai de 0, só está marcando de π em π. O seno de π vai ser 0, o seno de 2π também. Mas o seno de π sobre 2 e 3π sobre 2 assumem valores 1 e menos 1, respectivamente. Aqui é a função cosseno. Então, a gente coloca aqui a opção da função cosseno, bota x. Assumiu o valor da anterior. Eu não queria assumir o valor da anterior, não. Vou voltar aqui, vou botar seno. E que eu quero que esteja as duas simultaneamente. Então, vou botar aqui na segunda linha. E vou colocar a função cosseno. Cosseno de x. Então, tem que colocar aqui pelo menos igual, né? Pronto. Opa, aqui. Vamos ver aqui. Vou insistir um pouco mais. Vou botar agora o seno. Seno de x. Eu tenho que trocar a letra, é verdade. Estava F, tem que botar um G. Pronto, estava F, F não dá certo. Ele pensa que você está substituindo a função. Então, aqui, vocês observam as duas conectadas aí no mesmo eixo. Então, você tem a função seno de cinza e a cosseno de verde. E aí você observa, cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Aqui tem um encontro, ó, uma interseção. Esse ângulo aqui é 45 graus. Eles têm mesmo valor. Esse aqui é 135 graus. Então, vocês têm a oportunidade aqui, né, de visualizar alguns pontos. 45 graus é π sobre 2. Vou marcar aqui para vocês visualizarem. Π sobre 2. Não, π sobre 2 não, é π sobre
45 graus. Vou botar π sobre 2 aqui só para a gente ver o 90 graus. 90 graus, π sobre 2. Pronto. Ele marcou apenas o valor, não marcou o ponto, porque eu tenho que botar entre parênteses para marcar o ponto, né? 45 graus, vou botar 0 para o Y. Ele marcar ali no eixo. Acabou virando um ponto, é uma vírgula, a parênteses. Pronto, esse ponto aqui eu vou marcar 45 graus. Ó, 45 graus, o cosseno é 0 e o seno, ó, é o máximo valor. Só marquei aqui para a gente visualizar. 45 graus. Se eu dividir por 4, eu vou ter 90 graus é π sobre 2. 45 é π sobre 4. Que é esse valor aqui. A gente sabe que aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, que a gente já conhece, que o seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vem aqui, ó, no teclado auxiliar, coloca a raiz de 2 dividido por 2. Dá o Enter, vamos embora. Aqui. Marcou, tá vendo? Exatamente esse ponto. Opa, subiu demais, né? Porque eu mudei a escala, desculpe. Como eu mudei a faixa de escala, ó. Olha aqui. Vamos botar 1 por 1. Também não foi. Então, volto aqui 1 por 2. Ou melhor, 2 por 1. 2 por 1. Pronto. 40. A raiz de 4 é raiz de 2 sobre 2. Aí, aqui está a raiz de 2 sobre 2. Sem a divisão. Espera aí. Vamos colocar a barra da divisão. A barra da divisão continua dentro da raiz. Então, vamos fazer agora. Pronto. Raiz de 2 sobre 2. É exatamente esse encontro aqui, ó, das duas funções. Aqui é o ângulo de 45 graus, cujo seno e o cosseno são 45, são raiz de 2 sobre 2. Esse em coordenadas cartesianas é 0,79 e 0,71, né? Usando aí os números decimais. Em coordenadas em radiano, o eixo X é π sobre 4. Né? Só que aqui a gente não visualiza nessa escala. E a gente colocou esse ponto para dar um destaque, né? Mas aqui está as duas funções, seno e cosseno, para a gente visualizar aqui no GeoGebra.